Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Eu tenho falado com vocês sobre este tema. Qual é o plano de Deus para a minha vida? É algo que vai surgindo. E nesta noite, eu queria falar com vocês sobre isto. Que Deus se agrade das nossas orações. O texto que eu vou usar está em 1 Reis, capítulo 3, versículos versículo 4 ao 14. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai. Embora eu seja muito jovem e não saiba governar, aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu. Um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar esse tão grande povo? E disse, ou melhor, Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu.
Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. 1 Reis, capítulo 3, versículos 4 ao 14. Ao longo dessa semana, eu tenho mencionado Deuteronômio 29, que diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, mas as que são ocultas são para Deus. E eu tenho dito a vocês que, em parte conhecemos e em parte não. O que Deus quis que nós conhecêssemos está neste livro, na Bíblia. E o que nós não conhecemos faz parte da sua soberania. É o modo como Ele age para que seus planos se realizem na terra. É um processo misterioso. Eu tenho ensinado a vocês que vocês nunca vão, não posso dizer nunca, mas vocês terão dificuldades para saber se estão ou não dentro da vontade de Deus. Isto é tão certo como esta luz nos ilumina aqui. Você terá grande dificuldade em saber se está ou não na vontade de Deus. Mas você não terá dificuldade nenhuma em saber se está ou não fazendo a vontade de Deus. Eu usei 2 verbos, estar e fazer. Você terá dificuldades para saber se está, mas não terá dificuldades para saber se faz. Porque se você está numa situação, isso faz parte da soberania de Deus. E essa situação pode ser agradável ou não. Você pode estar nesse momento reclamando de alguma coisa. E você diz, é o diabo que está agindo. E não é. É Deus. Ou alguma outra coisa que eu vou mostrar a você. Aí você começa a pedir, Deus, me tira dessa situação, está amarrado, você expulsa demônio do ar, das paredes, do lugar. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca ensinou você a expulsar demônios de casas, de telhado, de carro. Demônio se expulsa de pessoas possuídas por eles, possessas. E mesmo assim ele disse, se essas pessoas não se cuidarem, o demônio que sai da vida dela volta e traz mais 7 com ele. E o estado desta pessoa secundário será pior que antes. Na vida cristã, eu aprendi que para um filho de Deus nada acontece por acaso. E eu vou usar 2 palavras. Alguns de vocês já receberam minhas notas e as têm no seu smartphone, ou tablet, ou computador, e alguns já até imprimiram. Eu sempre mando antes. Assim você vê se vai valer a pena vir na igreja ou não. Pelo menos acaba com aquela ideia de que o pastor prega direto. Eu já mando logo direto para você. Eu quero usar 2 termos.
para definir a soberania divina. Então entenda bem, a soberania divina tem a ver com o modo que Deus realiza, tá? O modo como Ele mexe na história, como Ele conduz a história, tanto da sua vida como do seu povo, para a realização dos seus planos. E isso Ele não fala para você. Ele não diz o que você vai enfrentar amanhã. Se caso Ele resolve falar sobre uma situação futura, Ele vai dizer a você como você deve agir naquela situação. Jesus falou que nos últimos dias a incredulidade, o amor se esfriaria, a incredulidade aumentaria, a maldade também cresceria, e Ele pediu que nós fôssemos o quê? Perseverantes, fiéis, dedicados. Ele explicou como nós temos que agir. E se nós não agimos, falhamos e não mereceremos a vida eterna. Os dois termos que eu quero falar com vocês é sobre condução e permissão. Então Deus, primeiro, Ele pode conduzir você a uma situação que você goste ou não. Então você pode estar numa situação agora que te chateie. E você diz assim: o diabo está me atazanando. Mas não é. É Deus que criou aquela situação para fortalecer sua fé, seu caráter, testar o seu conhecimento bíblico, para ver se você está ou não comprometido com Ele e com a missão que Ele te deu. Nós não gostamos de aprender, principalmente o povo brasileiro. Nós sempre estamos atrás de um herói, de alguém que nos defenda, porque não gostamos muito de aprender como devemos nos locomover em determinadas situações. Mas com Deus não é assim. Ou você aprende a se mover conscientemente, ou então você vai ficar para trás. Aquele povo que não aprendeu a andar no deserto, morreu no deserto. Aquele povo que não aprendeu a honrar a Deus na terra prometida, foram levados para a Babilônia e outro para a Síria, como escravos. Deus os conduziu. Então você tem que saber como vai agir, biblicamente, tanto em momentos alegres, como em momentos de tristeza. No entanto, a outra palavra é permissão. Significa que você cria uma situação pelo seu mau comportamento. E Deus, para corrigi-lo, permite que você se afunde no que Ele chama e que nós cremos pecado. Você transgride as leis de Deus, você transgride as leis espirituais e morais de Deus, e Deus
permite que você se afunde lá. Porque através da sua vida Ele espera que outros aprendam que não vale a pena pecar e desobedecer. Mas Ele constantemente estará gritando ao seu coração para que se arrependa. Vamos lá. O nosso texto fala de um jovem chamado Salomão, filho de Davi. Deus o escolheu para ser rei. Então Deus o conduziu a uma situação, entendem? Correto? E Deus espera que ele haja como um homem correto, honesto. Que ele haja de acordo com a experiência e a função que Deus está lhe dando. No entanto, nós sabemos que Salomão, ao longo da sua vida, foi decaindo. Ele sofreu um declínio espiritual e moral. Por quê? Ele arrumou para si 700 esposas e 300 concubinas. Salomão seria o homem que toda mulher do século 21 sonharia possuir. Vigoroso, mas ao mesmo tempo seria odiado. Imagine você compartilhar Salomão com 999. Eu imagino Salomão escolhendo com quem ele iria passar a noite. E ninguém podia abrir o bico. É o rei. Mas Deus, lembra, avisou lá atrás, quando o povo de Israel pediu um rei, que isso iria acontecer. Então, veja lá, Deus colocou Salomão numa situação de rei, mas Deus permitiu que ele se afundasse no pecado. Deus não levantou uma barreira, Deus não enviou um anjo, não mandou um WhatsApp para ele. Deus não escreveu no Facebook: Salomão, Salomão, tem muita mulher no seu pedaço, hein? Uma só já é problema. Imagine quantos shoppings você vai ter que construir aí. Então, quantos pares de sapatos você vai ter que comprar? Veja lá. Deus coloca você numa situação. É a vontade dele. Mas nessa situação, você tem que aprender a fazer a vontade dele dentro da vontade dele. Dá para entender esse jogo de palavras? No entanto, você pode, dentro da vontade de Deus, não fazer a vontade dele. E começar a construir o seu próprio caminho. Você age de acordo com o seu coração. Salomão escolheu o caminho da poligamia. Ele saiu do caminho da monogamia, que é o homem ter uma mulher, que é o plano de Deus,
E ele achou por bem ter mais de uma, 1000. Somente 1000. Então, Deus deixou. Deus permitiu. Não era a vontade dele. E Deus não tirou a responsabilidade de erro de cima desse homem. Porque o seu erro trouxe tragédia familiar, como grande tragédias à própria nação que ele governava. Ao permitir que Salomão pecasse, escorregasse, andasse e submergisse no seu erro, Deus estava dizendo, não só à nação, mas a todos nós, que a poligamia é um grande pecado. E que a vida extraconjugal só vai trazer problemas, prejuízos à família e a todos que cercam esta pessoa dentro da área da sua influência. Deus usou Salomão para ensinar então que quando você abandona a verdadeira espiritualidade, você se afunda moralmente. Eu estava ouvindo no rádio, e eu gosto de ouvir rádio somente para notícias, e eu vi um homem, pelo menos ele, nem vou falar. E ele disse então assim, olha que maravilha isso daí, porque agora tem uma pessoa que lançou uma ideia fabulosa, que você ama a esposa ou o marido, mas qual é o problema de você se divertir fora do casamento? Isso está se alastrando na Europa. Eu estive na Europa há pouco tempo. E realmente a Europa está decadente. Todos os países onde Deus agiu, como a Inglaterra, Alemanha, França, Suíça, Estados Unidos, estão em decadência moral e espiritual. Porque eles abandonaram os ensinamentos de seus grandes teólogos, homens que conservavam a pureza do Evangelho. Esses países não refletem mais, não meditam mais, não observam e não espelham mais o exemplo de homens piedosos dedicados a Deus. Homens que deixaram seu exemplo de piedade e dedicação a Deus, para que aprendêssemos com ele como devemos andar sempre na presença do Todo-Poderoso. Então, nesta noite eu vou falar sobre 5 pontos. E o primeiro é este. Salomão reconhece a visitação de Deus e o desejo divino
de abençoá-lo. Nos versículos 4 e 5. Vamos ler de novo, versículos 4 e 5. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o quê? O altar mais famoso de todos. Sabe que altar é esse? O tabernáculo feito por Moisés. Ainda estava de pé. No passado ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifícios, ou sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Deus falou com Salomão em um sonho e lhe ofereceu ajuda, ofereceu a sua graça, os recursos que vêm pela sua graça. Mas na verdade Deus estava testando a índole e as intenções daquele futuro rei. Deus fala conosco? Claro que fala. Deus nos conduz a situações? Claro que conduz. E Ele sempre estará testando a nossa fé, o nosso conhecimento bíblico, a nossa índole e as nossas intenções. Mas repare bem, Deus falou com Salomão por meio do quê? De um sonho, e Salomão percebeu que Deus falou com ele. No passado, Deus falou de muitas maneiras com os seus filhos. Falou através de sonhos, através de trovões, através de tempestades, terremotos, ventos. Basta ver lá no deserto a coluna de fogo, a nuvem, a sarça ardente, que falou com a voz que saiu da sarça ardente com Moisés. O mar se abriu e formou um caminho seco, e o povo passou por ele. Jesus é o caminho. No deserto, Deus falou pela fonte que jorrava da rocha. Quando Elias estava na caverna, Deus falou com ele por meio da calmaria. Mas hoje Deus nos fala não por meio dessas coisas, mas por meio de Jesus. E isso é bíblico. Em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, está escrito: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Nós não precisamos mais de manifestações externas e ruidosas. É incrível. Deus diz que nos fala por meio de Jesus e nós ficamos buscando um vento, o fogo. Tem gente que não sai da montanha para ver se o chão queima. Deus diz: eu não quero falar mais dessa maneira, eu estou falando por meio de Jesus, mas você vai lá buscar o foguinho no mato. Fica toda hora ligando para Dona Maria: Dona Maria, eu tive um sonho, sonhei com o cachorro. O que significa? Joga no bicho. É um povo incrédulo, rebelde e desobediente.
ficamos atrás de interpretações medíocres e esquecemos que Deus está nos falando por meio de Jesus. Qual é o sentido de Deus nos falar por meio de Jesus? É que nós precisamos observar duas coisas: o seu exemplo e os seus ensinamentos. Não é à toa que Jesus disse em Mateus 11:29, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão o quê? Descanso, isto é, vocês descobrirão como ter ânimo e prazer ininterrupto na vida com Deus. Eu já vi pastores dizendo assim, você vai encontrar descanso, uma paz que ninguém vai explicar, todos os problemas vão acabar, mas Jesus não está falando sobre isso. Ele está falando que a sua vida com Deus vai continuar sem interrupção. Mas isso eu não quero, eu quero é paz e bem-estar. Então você tem que procurar outra coisa, menos o cristianismo. O que Jesus está dizendo é que se você se transforma em um seguidor dele, você se compromete a aprender com ele. Como funciona a sua graça? E para receber os recursos que vêm da graça de Deus, você tem que aprender a ser humilde. E os humildes sempre experimentarão o fluxo divino que não para. Isto é, Deus vai estar dando sempre os recursos necessários que essa pessoa precisa para viver o cristianismo na terra como filho de Deus. Não lhe faltarão os recursos que vêm do Pai. E isso não significa que você não estará em meios a tempestades ou festas, depois tristezas, alegrias, porque a vida cristã é cheia dessas nuances. Não tem como escapar. O que é importante aqui é que Deus não quer ficar, Ele pode, mas Ele não quer ficar falando mais por meio de vento, fogo, sonho, porque Ele já nos deu Jesus. E se você não consegue interpretar Jesus, você não interpretará sonhos, fogos, visões, você não interpretará nada dessas coisas. E o povo de Deus vai atrás do que Deus não quer mais. Deus deu Jesus, em vez de aprendermos quem Ele é, como Ele ensina, e quais são os seus ensinos, nós vamos atrás de coisas místicas. E ficamos ligando aí para profetisas e profetas, irmã Maria, irmã Sebastiana, irmão José, irmão Antônio, está vendo alguma coisa em mim? Estou um imbecil. Que não quer aprender. Uma vez que nós estabelecemos que servimos a um Deus que fala, mas que fala agora por meio de Jesus, porque nós não somos mais aquele povo do deserto,
Nós somos o povo da graça, que foi levado para o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus. Então nós aprendemos por meio dele. A segunda coisa, Salomão lembra a vida piedosa de seu pai, Davi, e reconhece tanto a sabedoria divina como a sua fragilidade humana para governar. Versículos 6 ao 8, vou ler com vocês. Então, guarde bem, que eu aprenda a ouvir Deus por meio de quem? De Jesus. Então, não é à toa que o apóstolo Pedro diz: cresçam no quê? Na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez de você ficar crescendo no conhecimento do vento, do fogo, do graveto que pega fogo, da montanha, vá procurar Jesus nas folhas da Bíblia. Isso ninguém quer. Na verdade, você e eu viemos do misticismo e queremos continuar injetando o misticismo dentro do cristianismo, e Deus não aceita isso. O cristianismo é claro, é evidente. Jesus está aí. A história dele está aqui. E todos os domingos Deus levanta esse homem aqui, ou outras pessoas que estão envolvidas agora com seus filhos, e em classes, e em grupos pequenos, para explicar a vida de Jesus. Que nós aprendamos a ouvir a voz de Deus por meio da vida e da pessoa e ensinamentos de Jesus. Se você não quer aprender o Evangelho, cristão você não será. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Versículo 6 ao 8 diz: ele respondeu: tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Então ele cita as qualidades de Davi. Quais eram? Primeiro, ele era o quê? Servo, escravo de Deus. Davi se considerava um escravo de Deus, servo. E aí sim, ele era bom. O que é bom? Uma pessoa útil nas mãos de Deus e ao próximo. Uma pessoa útil nas mãos de Deus é uma pessoa útil ao próximo, porque ela é uma pessoa mentalmente e espiritualmente sadia, não é desonesta. Por isso que diz que Davi era fiel. A palavra fiel aqui é a palavra fé, é um homem de fé, e significa um homem obediente. Nós, hoje em dia, passamos a traduzir a palavra fé para crença positiva, para alcançar de Deus alguma coisa, e fé não significa isso. A palavra fé significa fidelidade, obediência por meio da submissão e confiança. E ele era honesto. E então ele continua: tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele, que é Salomão. Aí ele diz: ó Senhor Deus,
Veja, primeiro Salomão reconhece o quê? A vida piedosa do seu pai Davi. Davi lhe serviu como exemplo. Muitos pais não dão exemplo aos seus filhos de vida piedosa, mas só de vida de ganância, de materialismo. Insistem com seus filhos que vocês precisam ganhar dinheiro, que se vocês não se transformarem numa pessoa que ganha dinheiro, vocês não vão ser bem-sucedidos no mundo, e não sei o que, injetam medo. Um espírito satânico na vida de seus filhos. Em vez de ensiná-los a respeitarem a Deus e aprenderem a se conduzir como homens de Deus nas diferentes situações, eles imprimem o medo. Se vocês não forem uma pessoa que ganhe muito, você está perdido. E não me adianta olhar com cara feia, porque é isso que você está fazendo com seu filho e desagradando a Deus. Mude os seus conceitos, enquanto ainda é tempo. Agora, ele reconhece a soberania de Deus, ao dizer: ó Senhor Deus, versículo 7, o que? Tu deixaste, isto é, pela tua soberania, fizeste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai. Embora eu seja muito jovem, isto é, sem importância, insignificante, sem muita influência. Então ele começa a dizer também sobre a sua fragilidade humana. E ele diz: eu não sei governar, eu não sei como me conduzir de um modo que te agrade. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Eu não sei como que você age, mas você conheceu uma moça ou um rapaz, e você diz: é a vontade de Deus, mas pode não ser, pode ser um desejo do seu coração, você se apaixonou, ficou vidrado na mina, e agora John, você está muito louco, e acha que aquilo é a vontade de Deus. Talvez você agora conheceu uma moça, um rapaz, e é a vontade de Deus, e você não sabe se é ou não. Você percebe a encruzilhada que é isso aí? A dificuldade que é para discernir essas coisas. O cara que gosta da moça olhou para ela e disse assim: é aquilo ali, hein? Olha que pedaço de bom caminho. Então, eu pergunto a você, alguém chega perto dele e diz assim: você tem que orar para saber se é a vontade de Deus. Tá bom, Deus, mostra para mim se é a tua vontade. Aí o que ele faz? Eu quero sentir algo. Pode ter certeza disso. Aí ele vai na Bíblia: Senhor, mostra para mim agora. Os deuses Bel e Nebo se inclinam e caem no chão. Esses ídolos são colocados nas costas de animais de carga. Salmo, Isaías 46. Não. Isso é Deus está falando que eu vou carregar você, um animal de carga para ela. Deus quer.
Não tem como mudar a cabeça de um cara que está inclinado a uma situação que ele projetou para a sua vida. E nada acontece por acaso. Então, se você não quer buscar a real vontade de Deus, Deus vai permitir que você ande pelo seu caminho. E você vai ter que aprender do pior modo possível. E será um exemplo para outras pessoas daquilo que não se deve fazer. Está percebendo ou não? Porque alguns aqui falaram assim, bom, se Deus dirige a minha vida, então não preciso mais orar. Ah, é, bebê? Você vai ter que orar e orar muito. Acontece que a gente fica orando assim, Deus, é a tua vontade essa menina? É a tua vontade esse menino? Você deveria estar orando de outra maneira. Senhor, eu não sei se é a tua vontade, mas eu preciso, sabe, ter sabedoria. Eu preciso enxergar essa situação de acordo com sua perspectiva, porque a vontade que a gente tem é outra. Quando a gente se reúne, eu e ela, né, a sós, pega fogo. O Senhor fala por meio do fogo. Então, aí, se o Senhor fala por meio do fogo, joga água para apagar. Então, você percebe a dificuldade? Você tem que se posicionar como um homem de Deus. Deus, eu não sei se é a tua vontade ou não, o nosso relacionamento, mas eu gosto dela, estou gostando dela, e ela está gostando de mim, então, como eu devo proceder? Com dignidade, integridade, honestidade, com espiritualidade moral elevada. Você tem que construir um relacionamento. Se você começar a praticar a palavra de Deus no relacionamento, logo, logo você vai descobrir se aquilo é ou não é a vontade de Deus. Porque aquilo pode ser um traste, ou então um entrave na sua vida. Porque quando você começa a praticar a vontade de Deus, a pessoa fala assim, mas tá chato esse namoro, hein? Eu estou namorando com Jesus? Não é assim que funciona? Você já vai ver logo. Você já vai ver que não é. Aquilo ali é palha de pamonha. Você quer o doce, mas quer descartar a palha. Então, não dá certo isso. Mas quando você pratica a palavra de Deus e a moça ou o rapaz te acompanha, você pode ter certeza que você está dentro de uma situação que é a vontade de Deus. Então, não é por meio da oração, é por meio da prática da palavra de Deus. E é aí que você vai orar. Senhor, eu quero ser um homem de Deus. A gente sempre diz assim, bom, tem um carro ali, um carrão, hein? Legal. Tá tudo harmonizando, tá tudo dando certo, eu tenho dinheiro na mão, tenho tudo. É a tua vontade. Se não fosse tua vontade, eu não ia ter o dinheiro, tá vendo? O carro não ia estar lá. O cara não ia me procurar, me oferecer. Mas você já conversou com a sua família? Você já olhou suas contas? Você já olhou para as necessidades importantes dos seus filhos, da sua casa? Mas eu sou solteiro, e os seus pais? Eles estão precisando da sua ajuda?
o carro que você vai trazer na porta vai ajudar a sua família? Mas o que tem eu trazer um Camaro? Um carrinho. Aqui no Brasil, o Camaro é um carro caro. Tá bom, não precisa ser um Camaro. Um carro popular nos Estados Unidos, um Cruze, por exemplo. Aqui não é popular, mas lá é. Aí você vem com o carro. Sua família, que legal. Vamos, mulher, vamos lá. Eu perdi emprego, sabe, há uns 2, 3 meses, estou sem comer. O nosso filho trouxe o carro, vamos dar uma mordida no carro lá. Aquilo não vai matar a fome. Vocês estão entendendo? Eu estou brincando, mas é isso. Você não analisa a situação. Você não tem pena de ninguém. Você está olhando só para si. Você pega um cartão de crédito e entra no shopping. Jesus amado. Deus nos livre e os guarde. Você entra qualquer... Aquilo não é um cartão, é um revólver. É uma Uzi. Eu quero aquilo. Lembra disso? Muito bem. Enfim. Nós não temos bons exemplos de pessoas comedidas, de pessoas piedosas. Nós temos só exemplos de pessoas consumistas, pessoas impulsivas. Nossos pais estão nos ensinando que ter é uma bênção. Os pastores estão pregando em todo lugar, em todo o mundo, não é só aqui não, em todo o mundo, que quando você tem algo, é a bênção de Deus, mas pode não ser, é a sua desgraça. É o começo da construção da sua desgraça, da sua tragédia. Porque quando você tem uma coisa que só satisfaz você, essa é a sua tragédia. Essa é um demônio na sua vida, que vai acabar com a tua vida. Você arrumou um namorado, agora você fica o tempo com o celular então. Onde você está? Estou aqui. Aqui aonde? Aqui aonde? Do teu lado. Oiê, oiê. Davi foi pai de Salomão, mas ele estava dentro da vontade de Deus, e num determinado momento ele saiu fora da vontade de Deus com Batseba. Ele se tornou adúltero, assassino, mentiroso, tudo que você pode imaginar. E o profeta veio e falou: Davi, você tem que morrer. Ele foi à presença de Deus e o que ele fez? Ele olhou para si, olhou para Deus. Deus, eu sou um imprestável. Fiz tudo de errado. Mas eu quero voltar a ter a alegria do Espírito Santo. É possível? Me ensine o que eu tenho que fazer nesse momento para recuperar minha vida contigo. Se eu vou continuar sendo rei ou não, isso não me interessa. Eu quero o Senhor na minha vida. E Deus o perdoou. Porque ele voltou a buscar os pensamentos e os caminhos de Deus.
Mas Deus não tirou as consequências do seu erro. Porque Deus não tira a responsabilidade das suas escolhas. Se você quiser buscar amantes na rua, nos becos, se você quiser namorar errado, se você quiser construir um relacionamento errado, Deus não vai impedi-lo, Ele vai permitir, mas você vai colher o que planta. Ele não vai tirar as consequências da sua vida. Tem muitos que são cristãos, que roubaram o povo brasileiro. Não adianta agora você dizer, oh Senhor, eu sei que eu errei, mas eu vou começar a andar na sua presença. Que bom que você reconhece isso, mas não vou tirar as consequências que você merece. Porque o povo precisa saber que o pecado rouba a vida, destrói a pessoa. Vocês estão entendendo? Então, antes de Salomão pedir a Deus alguma coisa, ele reconhece o exemplo do seu pai, ele reconhece que Deus o está colocando numa posição, e ele diz, Deus, eu não sou capaz de exercer o que o Senhor está me pedindo. Você está começando a namorar, você tem algum exemplo de namoro cristão? Jesus nunca namorou. Eu não sei como é que Paulo namorou, nem Pedro, não temos exemplos, mas temos homens competentes que escreveram livros, e você pode aprender princípios na palavra de Deus, orientados por uma boa e sadia literatura. Talvez o seu pai e sua mãe namoraram tudo errado, você só viu briga dentro de casa, um espancando o outro, um xingando o outro. Ô, desgrama, vem, o que é cachorro, vem. Já estou indo, cobra. A língua da tua mãe, ó, ficou enroscada na fechadura da porta. É assim. É que nem aquela piada que o camarada diz, a mulher chega para o marido e fala, bem, a mamãe vai vir hoje aqui. Ele foi lá e cortou o rabo do cachorro. Por quê? Por que você fez isso? Porque eu não quero ver nenhum cachorro fazendo gracinha para minha sogra quando chega, porque ele abana o rabo de alegria. Então eu já cortei, que é para ele chorar. A mulher não vê nada de alegria aqui, não quero nada. Eu quero que ela entre aqui, não quero nem que cachorro fala, bem-vinda. É um ambiente de guerra. Muitos filhos só estão assistindo isso. Você acha isso correto? Por que isso está acontecendo? Porque construíram um relacionamento errado no passado. E agora eles acham que por meio de pressão, você tem que mudar para mim. Nós temos que mudar é para Deus, não é para ninguém não, nem para marido e nem para mulher. Esse negócio, eu vou gastar um tempo com a minha mulher, porque eu vou gastar um tempo com meu marido. Vocês vão se assombrar, porque não vai consertar nada. Se vocês não gastarem tempo com Deus, vocês podem fazer retiro no diabo que for. Vai lá para o meio da miséria, para os quintos dos infernos, e não vai resolver o problema. É que nem jovem vai lá na fogueira, pega o graveto, já vê a fogueira, o culto da fogueira, essa é minha vida, e joga, ai, estou queimando lá, tá nada. Uma semana só, daqui a pouco você está a mesma capivara, cheio de carrapato, infestando todo mundo. Ninguém pode chegar perto de você porque você está fedendo, está cheirando mal.
Você tem que mudar é para Deus. Enquanto você não mudar e servir a Deus, você pode fazer retiro que for, você pode ir para onde quiser, vai para a Lua, vai para Marte, para Vênus, vai para o diabo afora aí. Não vai resolver nada. Você tem que ser um homem e uma mulher de Deus. Se consertar com Ele. É para Ele que você tem que mudar. Viver para a glória dEle. É assim que funciona. Enfim, ninguém deu mais prazer a Deus do que Jesus. Deus disse: este é o meu filho amado, que me dá muito prazer, muita alegria. Deus falou com os apóstolos, quando eles estavam lá, na montanha, no Monte Hermon, que Jesus se transfigurou, disse: vocês têm que ouvir a Ele, meu filho, que me dá muita alegria, muito prazer. Terceiro, Salomão pede a Deus sabedoria e capacidade para discernir entre o bem e o mal. É aí que está. Versículo 9 diz: portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que poderei governar este grande povo? Salomão não poderia dizer assim: Senhor, para governar esse povo, eu teria que me locomover, eu preciso de um avião. Mas com hélice não, né? Com hélice não. Eu quero um jato. É o que os pastores pedem agora. Ai, para eu exercer um ministério, eu preciso de um Learjet. Imagine carregar as muambas gospel, equipamento. Uma vez a gente foi saber como é que uma pessoa podia vir aqui na igreja cantar. E eles assim: tem que pagar minha viagem de avião, os membros da banda vão de ônibus, mas eu vou de avião, eu tenho que ficar num hotel 5 estrelas, tem que ter uma van com vidro, como fala? Isso, filme. Ninguém pode ver, ela tem que entrar em escondida, chegar aqui, cantar. E como é que é o equipamento da igreja? Tem que ter som, tantos megatom, tanto não sei o quê, tem que ter a tal mesa de som. Vai cantar no botequim. Por isso que eu digo para você, esse negócio de gospel é uma piada. Eu estou propenso domingo que vem falar sobre louvor aqui na igreja. Não precisa vir mais também. Então, veja lá. Então, veja bem. Qual é a vontade de Deus para a minha vida na área do louvor? Então, eu fico imaginando esse pessoal cobrando 300 mil um show gospel. Absurdo. Porque se não tiver um alto-falante, um negócio... Que isso? Se você é bom, você é cheio do Espírito, você vai cantar até sem microfone e Deus vai usar a sua vida. Você está aí para abençoar as pessoas. O que você quer? Que as pessoas te aplaudam? Então, vai cantar, vai colher abacaxi, vai pentear macaco. Meu irmão, nós precisamos de sabedoria, enxergar a vida de acordo com os olhos de Deus, como Deus a discerne. Eu preciso aprender a discernir minha vida, a minha posição na vida, qual é o sentido da minha vida. Do contrário, não existe justiça, não existe lealdade, não existe honestidade, só vai existir desonestidade. Eu estou cansado de ver desonestidade em todo lugar. Em todo lugar, você vai numa igreja, os pastores só estão pedindo dinheiro, não estão ensinando nada. Aí vem você ensinar alguma coisa do evangelho, você quer que você fale tudo isso que eu estou falando aqui em 20 minutos. Dá licença, eu não consigo falar isso em 20 minutos. Aí fica, mas ele fala muito. Eu sei que eu falo muito. Agora você fica ouvindo o teu namorado que só fala besteira, que não vai conseguir, ele fala 3 horas, você fica lá... E para depois você vai xingar ele. É isso aí. Então, escuta o que eu estou falando,
Nós precisamos da sabedoria de Deus, para que nós possamos viver uma vida que agrada ao Senhor em todos os momentos. Que adianta você ter roupa bonita, você ter sapato bacana, roupa de marca, e não ter cérebro? Eu conheço muita gente que se veste bem, tem uma aparência assim, sabe, hollywoodiana. Mas quando abre a boca, é a mesma coisa que se apertar uma válvula hidra. Então, é um negócio terrível. Uma válvula de descarga, fiz propaganda, né? Então, ou puxa a cordinha. Então, antigamente puxava a cordinha. Aí, o que acontece? É a mesma coisa, a pessoa não tem nada, não oferece nada. Se você fizer uma investigação no cérebro, você vai encontrar 1,025 de neurônio. Está tudo queimado, está tudo derretido. Aquilo não é cérebro, aquilo é um omelete. Queimou. Esqueceu de virar a frigideira ainda. Não presta para nada. Em todo lugar onde o Evangelho entrou, realmente transformou vidas. Tirou pessoas da sarjeta, tirou pessoas do pior meio que você pode imaginar. Davi estava jogado, e Deus levantou este homem. Você estava perdido, muitos aqui estavam nas drogas, alguns aqui estavam se encaminhando para o mundo do crime. De repente, Deus fez um trabalho na sua vida, uma coisa esplendorosa, que você ainda hoje não consegue explicar. A sua vida estava arruinada, você não tinha esperança para nada, e Deus transformou você, porque Jesus é a sabedoria de Deus. Você começou a aprender dele, começou a mudar seus hábitos, a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir, de avaliar a vida. Hoje você anda com a sua esposa, você anda com seus filhos. Antes você não tinha prazer na família, hoje você tem. Porque você estava arruinado, hoje você não está mais. Você estava caído, hoje você está de pé. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Hoje você vive. Você estava morto, hoje você vive. Como é que você vai entrando numa situação e diz: não vou orar? Mas espera. Quarto, Deus aprovou o pedido de Salomão, ele prometeu dar mais do que havia pedido. Versículos 10 ao 13. Deus gostou, isto é, ele se alegrou, ficou satisfeito, julgou como correto. Deus gostou de Salomão ter pedido isso, e disse, pediu o quê? Sabedoria e a capacidade de discernir o bem e o mal, porque nós não sabemos. Fora de Jesus você não consegue discernir nada. Fora da sabedoria de Deus não existe conhecimento do bem e do mal, só existe escândalo, desonestidade, competição, sujeira, imundícia. Você está cansado de ver isso onde você trabalha, você está cansado de ver isso com seus amigos e colegas, você vê isso no seio familiar, mentira em cima de mentira, engano em cima de engano. Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos,
Eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. Isso é fé. O que esses pastores ficam pregando, não, se você aceitar Jesus, você vai ser próspero. Mentira! Porque Deus fez o rico e Deus fez o pobre, cada um para o seu determinado fim. Nem todos que estão aqui serão ricos. E nem todos que estão aqui serão pobres. Mas Jesus não foi rico. E não me venha com a conversa que uma louca aí pregou que Jesus, na época dele, montou num jumento 0 quilômetro, que era a BMW do momento. Imagine uma BMW que você toca a buzina e ela vai... Eu não sei, disseram que Jesus tinha uma casa na praia. Ele tinha uma casa em Cafarnaum, da família, que arrombaram o teto. Lembra o paralítico lá? Que Jesus falou assim, perdoados estão os seus pecados, levanta e anda. E o homem saiu andando. Jesus tinha a casa na praia, tinha um jumento 0 quilômetro. São absurdos que os caras inventam. Aí quando você vai falar com eles, fala assim, não, tem coisas que é só do Velho Testamento. Eu não aceito o Velho Testamento. Tá, você não aceita o Velho Testamento, mas é só no Velho Testamento que fala de prosperidade. No Novo não fala. Deus não promete nada de dinheiro no Novo Testamento. Deus não promete nada de bênçãos terrenas no Novo Testamento. Deus promete essas coisas no Velho porque o povo tinha uma terra física, mas nós não temos uma terra física, a nossa terra é a eternidade, é o lugar onde nós vamos morar com Deus, é lá. Você sabe o que Deus diz aqui para nós? Quem não trabalha não coma. Deus diz para você ir trabalhar. Você quer ser próspero? Vá trabalhar. Você quer arrumar trabalho? Vá estudar. Você quer se manter no trabalho? Respeite as pessoas e ande com dignidade. Ó Senhor, agora eu ingressei nesse trabalho, vou fazer a tua vontade, mas agora, Senhor, elimina os meus inimigos. Eu estou cansado de ver crente, que crente é raça ruim, crente, nazista, comunista, não vale nada. Socialista, comunista, tudo farinha do mesmo saco, é a porcaria. Tira os inimigos do meu caminho, é o hino, eu vou pisar no diabo, vou pisar nos meus inimigos, eles vão ver, vai ver o quê, ué? Um bobo cantando, sapateando, vai dançar catira, que você ganha muito mais. Que vocês não sabem o que é catira? Isso é catira. Só fartou uma espora aqui agora. Mas olha lá. Agora nem sei onde eu estou mais, né? Toda hora a gente aprende assim, vocês vão orar, vamos repreender o mal. Repreender que mal, rapaz? Vamos aprender a praticar o bem.
Vamos aprender a discernir o que é bom, o que não é, o que é útil, o que não é, o que é inútil. Vamos aprender a ser homens e mulheres de Deus. É isso que Salomão está pedindo. Deus, eu quero ser esse tipo de pessoa. E Deus diz, é isso mesmo. Estou cansado de ver reuniões de orações. Vamos agora orar para que Deus nos dê agora isso, que Deus nos dê aquilo. O que Deus precisa nos dar é capacidade para enxergarmos quem nós devemos ser. Deus, como é que eu posso agir nessa situação? Oh, irmão, eu estou desesperado lá em casa, Deus precisa mudar meu marido, peço oração por... Não é mudar o teu marido, Deus precisa mudar você. Para Deus mudar o teu marido, Ele tem que trabalhar na tua vida. Eu não aguento o gênio daquele homem, ele não quer saber. Para com esse tipo de coisa. Eu posso imaginar como você é em casa. Vice-versa. Tem gente que é insuportável, não tem outro tipo de conversa, não tem atitude, só faz pressão. Como é que você levanta de manhã, hein? Já de mau humor. Deus me livre. Você levanta como se fosse um orangotango. Aí depois pega o telefone, ai irmã, Deus é tão bom, né? Depois que você massacrou a família, depois que você pisou na mulher, ou no marido, ou nos filhos, no cachorro, no gato, no papagaio, cala a boca, papagaio, para de miar, gato, para de latir, cachorro. Depois que você massacrou todo mundo, agora, ai, Deus é tão bom, né? Ai, estou fazendo a obra. Que obra? Você não faz a obra dentro de casa, você vai fazer fora. Ah, eu sei não. A verdade é que Salomão, ao orar, ele não agiu como um pagão. Os pagãos é que só vivem pedindo sustento e coisas, como Jesus ensinou lá em Mateus. Jesus falou isso em Mateus capítulo 6, que os pagãos só sabem pedir comida, bebida, roupa, sustento, soluções. Vamos para a igreja hoje, quem sabe hoje Deus vai derramar hoje em mim, Deus vai derramar em mim. Em mim. E aí, hoje Deus vai me dar, eu vou chegar em casa queimando. Quando eu entrar pela porta, eu sei que eles vão olhar para mim e o fogo do Espírito vai carcar neles mesmo. Sem eu falar uma só palavra. Abre a porta, eu ponho o pé, não acontece nada. Somebody love. Aconteceu nada. A vida cristã é uma construção, gente. É uma construção. Você cai e levanta. Você se arrasta, Deus te dá a mão. Você afunda, Jesus te sustenta. Deus está constantemente dizendo, o que você está aprendendo? Por isso que eu digo para você, você está sendo doutrinado ao orar de maneira errada. Oh Deus, faça entrar dinheiro na empresa. Oh Senhor, para quê? Para você ficar mais mesquinho? Oh Senhor, eu preciso aumentar o meu salário. Para quê? Para você continuar sendo mais compulsivo?
Você não precisa de mim para ganhar mais dinheiro. Você não precisa de mim para comprar carro. Você não precisa de mim para conquistar uma menina ou um menino. Se não conquistar alguém do sexo oposto, desiste, se mata. Porque você está ruim, velho. Ou mau hálito, ou não sei. A turma foge. Pega de manhã, toma uma água morna com bicarbonato. Porque tá ruim, hein? Você tá com assim, uma sensação que quando converso com você, eu estou exumando corpos. Então, pessoal, eu estou entrando, onde eu estou? No ML? É igual o rapaz que casou com a moça lá, lembra? O cara tinha mau hálito. E a moça também. Já imaginou os dois conversando? A moça ia falar para ele que ele estava com mau hálito. Ela falou, bem, eu tenho uma coisa para falar para você. Ele falou, já sei. O quê? Você engoliu minha meia, né? Então, um chulé danado. Ele falou, você comeu minha meia, por isso você está cheirando mal. Então você vê, a situação é difícil. Não quero falar, mas é. Jesus falou, ensinou seus discípulos a não orarem como os pagãos. Mas o que a igreja faz? É cestinho para pedido de oração. Tudo errado. Vocês vão me desculpar, mas eu já pratiquei isso, por isso que eu posso falar. Está errado. Ficar pedindo bênçãos materiais e não sei o quê. Mas então não vou pedir nada. Ou se vai. Se pedir para você ser uma pessoa correta, uma pessoa digna, que queira aprender a palavra de Deus, não dá vergonha a Deus. É isso que você tem que pedir. Isso, ninguém quer pedir isso. Já viu alguém? Vamos fazer uma campanha de oração para a gente melhorar no nosso relacionamento por meio da prática da palavra de Deus. Não existe. Venha para a campanha na igreja hoje, hein? Está lá, põe a placa lá. Sucesso no amor. E o cara vai. A irmã vai lá, leva 500 pau para o pastor, assim, dá 500 para ele assim. Aí ele vai lá e compra lá em Miami uma cobertura. Para quem investir no Brasil? Um prédio que tem até elevador, que o carro chega na sala dele. Para que isso? Para que um pastor precisa ter milhões no banco? Ele não crê na vida eterna? Ele deve dar o exemplo. Todo mundo falou dessa camisa aqui, está bonita, né? Eu ganhei. Ganhei. E daí? Então, para quê? Isso aqui faz o homem? Não. Faz não. A paixão faz. Todo mundo só está buscando solução na igreja, comida, bebida, roupa, carro, bem-estar. Mas Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e o modo de vida que o agrade. E as demais coisas serão acrescentadas. Que coisas? Aquela que você não pede. Deu para entender ou não? E por fim, digam graças a Deus. Obrigado. Deus propõe a Salomão que fosse obediente e que seguisse o exemplo da vida piedosa de Davi. É isso. Ele diz, versículo 14, se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa.
Novamente Deus fala sobre o quê? Obediência. Guardar a lei. Existe uma canção antiga que a gente cantava, dizia assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. É isso. O que ele está pedindo é que ele fosse fiel. Que exemplo nós temos de fidelidade perfeita? Só em Jesus. Assim como as orações de Jesus: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí alguém chega assim: mas se eu não pedir que Deus me dê isso, então nunca vou ter. Onde está escrito isso? Onde está escrito isso? Que você tem que pedir um carro tal. Até um camarada coreano uma vez escreveu um livro que você tinha que engravidar-se. Você quer que moça na sua vida? Que tipo de menina? Loira, olhos azuis, pele, que tipo de pele? Báltica, branquinha, esguia, gordinha, baixinha, altinha, bonitinha, feinha. Que tipo de mulher? Então você tem que imaginar a cena, pintar a moça dentro de você, e então Deus vai conceder. Olha que absurdo, a que ponto chega a igreja? Agora você imagina que tipo de marido você quer. O seu marido está ruim, começa a engravidar do tipo de marido. Engravidou, a perna anda aberta. Então, cada absurdo. Me perdoe, irmão, mas eu precisava falar essas coisas a vocês. O povo de Deus não sabe sequer mais orar, porque não tem fé, não confia em Deus. E vem com essa conversa de fé: vou fazer campanha, vou fazer novena, está amarrado. Que está amarrado? Mais amarrado que você não existe. Você está amarrado, deteriorado, estragado, destruído. Você precisa se renovar, você precisa mudar, você precisa confiar em Deus. Em vez de você falar: Deus muda minha namorada, mude você. Deus muda meu marido, mude você. Mas eu já tentei. Seja paciente. Mas até quando? Talvez 40 anos. Há quanto tempo Deus nos suporta? A mim, mais de 40. Eu não sei como é que Ele tem essa paciência. Mas Ele me suporta. E vai me ensinando, eu vou errando, Ele vai me ensinando, eu vou errando. E eu quero Ele. Por isso que Ele me ensina. Quanto tempo você vai suportar? Eu não suporto mais, eu não aguento. Enfim, irmãos. Alô? Então, veja bem. Então, veja lá. Deus
pode conduzir você a uma situação, como pode permitir que você entre numa situação, mas como você vai se conduzir lá, é o que importa. E eu dei a vocês os princípios pelos quais você pode buscar a vontade de Deus, e está aí nas suas notas. Basta você olhar e depois ir aprender. Que nós busquemos, ou recordar, que nós busquemos um estilo de vida que agrade ao Senhor, e que nós não sejamos orgulhosos, mas humildes, porque a palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda, mas que nós nos humilhemos debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo dele Ele vai nos honrar. Os planos de Deus são misteriosos, difíceis de se entender, mas a vontade de Deus está clara para nós, está aqui. Deus está constantemente nos guiando a situações, ou permitindo que entremos em situações para aperfeiçoar o nosso caráter, a nossa fidelidade à palavra de Deus e o nosso compromisso com a vida eterna. O que você quer? Você quer vida terrena? Isso fica claro nas suas orações. Ó Senhor, eu quero agora passar naquele exame. Senhor, eu vou fazer um exame. Como eu devo me portar agora? Ele vai dizer, estude. Em quem tenho mais prazer. Seja uma bênção. Não há outro Deus. Nunca esqueça disso. Uma pessoa abençoada é aquela que é capaz de abençoar outra. Se você é abençoado é porque você faz alguma coisa para alguém. Que Deus nos abençoe. Amém. Em meu coração, essa minha